Esta sessão especial, ela atende ao requerimento número 924 de 2016, de minha autoria, ainda quando presidente da Comissão Senado do Futuro, e destina-se a comemorar os 100 anos da IBM no Brasil. Essa empresa que, para todos nós, dispensa apresentações, porque, sem dúvida nenhuma, é uma das empresas mais conhecidas e reconhecidas do Brasil. Como todos sabem, portanto, trata-se de uma das líderes mundiais em tecnologia da informação. Permitam-me ler uma manchete recente sobre a homenageada de hoje. IBM cria o menor ímã do mundo e ele tem um mísero átomo. A reportagem foi publicada no site da revista Super Interessante e relata uma das últimas explorações da IBM na vanguarda da tecnologia, tal qual descrito em artigo na prestigiada revista científica Nature. Nesse trabalho, os cientistas identificaram no elemento químico holmium um componente capaz de reter informações magnéticas de maneira legível em apenas um átomo. A descoberta mostra que é possível reduzir drasticamente o tamanho das unidades de armazenamento de dados, já hoje em dia tão diminutivas, se comparadas aos cartões perfurados do passado. Inovação em que a IBM também esteve entre as pioneiras no seu tempo. Senhoras e senhores, a notícia que eu citei ilustra muito bem o nível técnico a que chegou a IBM. Administração competente, muita pesquisa, muito desenvolvimento e, acima de tudo, muito trabalho. Em todos os patamares da organização da base, do início até o topo. Tudo convergindo para colocar a empresa na fronteira do conhecimento humano. A IBM tem sido uma empresa presente em todos os aspectos e, por esse evento, somos reconhecedores de sua importância para o Brasil. Não apenas para o desenvolvimento de sua tecnologia de ponta, mas também no compromisso social. Cito aqui o apoio dado pela empresa ao professor Eduardo Simões, em seu projeto voluntário sobre robótica e inclusão social. A iniciativa consiste em elaborar robôs com sucata para transmitir e demonstrar de maneira prática e instigante conceitos científicos a jovens da cidade de São Carlos, no interior paulista. Com o auxílio da IBM, o professor Simões pretende ampliar o projeto para alcançar mais mentes interessadas para país afora. A IBM é uma gigante, sim, mas uma gigante com um pé na excelência e o outro no desenvolvimento. E nós aqui no Brasil temos, senhor presidente, o privilégio de tê-la entre os brasileiros há 100 anos, desde 2017. Nesse 2017. Temos a sorte, portanto, de um século. Nós fomos o primeiro país para onde a IBM se expandiu após a sua fundação nos Estados Unidos. Aqui vivemos as 3 eras tecnológicas em que a companhia divide sua história. Na era da tabulação, em que a tecnologia predominante da empresa era de contar, medir tempo, pesos, registrar e processar valores. Deu-se aí a vinda da IBM, então CTR, para o Brasil em 1917. Sua primeira tarefa no território nacional foi a de auxiliar nos censos econômicos da Diretoria de Estatística Comercial, órgão que se tornou o atual Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o sucesso da empreitada, a representação brasileira da empresa foi contratada para prestar serviços para outras entidades como o Departamento de Saúde Pública, o Instituto Brasileiro do Café e também o Banco do Brasil. A partir dos anos de 1930, acompanhando a industrialização brasileira, a IBM abriu sucursais em Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife
e Niterói e ainda uma fábrica no Rio de Janeiro, no bairro de Benfica. Nessa época, desenvolveu-se ainda um dos produtos mais célebres da história da IBM, a máquina de escrever. Combinada com a tecnologia da tabulação, a máquina de escrever ensejou uma nova era técnica na IBM, a era da programação. E foi durante a era da programação, ainda, que se criou o computador pessoal, o IBM PC, lançado no Brasil em 1984. Uma verdadeira revolução no processamento de dados, fundamental para que chegássemos ao ponto em que estamos hoje. Senhoras e senhores, as transformações das últimas décadas foram acentuadas. Em 1994, a Universidade de Campinas inaugurou o Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho, o CENAPAD, por meio de um convênio entre a Unicamp, a FINEP, empresa pública que financia estudos e projetos, e lá estava também a IBM do Brasil. E assim prosseguiu. Nos anos 2000, a IBM continuou realizando seus investimentos em território nacional com a criação, em 2008, do Centro de Tecnologia e Serviços Globais, na unidade de Hortolândia, com a fundação, em 2009, do IBM Solutions Center, em São Paulo, e com a inauguração, em 2010, do IBM Research Brasil, o 9º laboratório de pesquisa da IBM do mundo. Atualmente, os especialistas da IBM consideram que estamos na era cognitiva, esta que se caracteriza pela inteligência artificial, em que os sistemas processam grandes volumes de dados e entendem a linguagem natural das pessoas, buscando, ao máximo possível, aproximar-se da inteligência dos seres humanos. Nessa nova era, as parcerias no Brasil se multiplicaram. Por exemplo, em 2011, a Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou um centro de operações que usa a tecnologia da IBM para relacionar dados captados por diversos órgãos do município e extrair conclusões em tempo real, inclusive sobre segurança pública. Em 2012, a Prefeitura de Porto Alegre, por sua vez, celebrou um acordo com vistas a melhorar a gestão dos ativos e dos serviços públicos da cidade, como esgotos, parques e sistemas de iluminação pública. Em 2016, um laboratório especializado da Universidade Federal de Minas Gerais firmou com o Centro de Pesquisa IBM um convênio de cooperação para estudo de manociência e também manotecnologia no Brasil. E a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, fechou com a IBM também um acordo de cooperação na área de computação cognitiva para projetos em universidades e institutos de pesquisas. E os programas de cidadania corporativa, como aquele que resultou na parceria com o professor Eduardo Simões, que eu mencionei agora no início, continuam transformando a vida das pessoas no país e mundo afora. Para concluir, quero dizer que a tecnologia da informação que a IBM domina é empregada hoje em dia em praticamente todas as atividades humanas. Vejam o privilégio que temos ter uma das líderes mundiais nesse setor e que é parceira histórica do Brasil. Está disposta a trabalhar com as nossas universidades em favor do desenvolvimento do país. Ou seja, isso já tem sido demonstrado ao longo da sua presença aqui no Brasil. E em tempos de economia globalizada, em que há uma liberdade para que as empresas investirem em qualquer parte do mundo, receber os investimentos de uma gigante mundial como a IBM e permanecer por um século sediando esses benefícios e vendo-os se ampliarem, e mais importante ainda, recebendo um retorno social sério e profícuo, são os principais motivos para essa homenagem aqui do Senado da República. E desta maneira, arrisco-me a dizer que, mesmo de origem norte-americana,
A IBM é um patrimônio nacional que pretendemos conservar. Parabéns à IBM, um século no Brasil. Que venham outros 100 anos dessa parceria profícua. Quero desejar à empresa, com todos os seus colaboradores, que continue nesse trabalho que não só ajuda o desenvolvimento do Brasil, na tecnologia, mas, sem dúvida nenhuma, na inteligência brasileira, né? Na geração de emprego de qualidade e, principalmente, no trabalho social que a empresa presta no Brasil. Eu quero aqui dizer que, o ano passado, estive como presidente da Comissão Senado do Futuro. Este ano, deverei ser o vice-presidente dessa comissão. Essa comissão, quero aqui dizer que ela não tem a pretensão de discutir o futuro do Senado. Muito mais a pretensão, e ela foi trazida ao Brasil pelo senador Luiz Henrique, saudoso Luiz Henrique, com o senador Cristóvão Buarque, um exemplo do Chile, que é uma das comissões mais importantes daquele país. E a função dessa comissão é exatamente discutir as futuras gerações do mundo e, claro, em especial, do nosso país. Nós tivemos o ano passado, no final do ano, o primeiro Congresso do Futuro no Brasil, que foi um sucesso. Esse ano teremos também, no final do ano, em dezembro, esse congresso que, claro, é um aperfeiçoamento, um aprendizado a cada vez mais. E já aqui, de público, convidamos a IBM, através da Confederação Nacional da Indústria, que também nos apoiou bastante, para que esteja aqui através de palestras, principalmente para oportunizar às nossas crianças, aos jovens, o interesse pela tecnologia que, sem dúvida nenhuma, cada dia mais avança para bem da população mundial. Então, parabéns à IBM do Brasil e que venha mais 100 anos. Muito obrigado, felicidade a vocês.